Olá a todos vocês. Iniciando mais uma vez aí, né, nosso bate-papo com amigos. Apesar da frustração de sábado passado não termos podido ter o bate-papo que foi adiado, hoje estamos juntos aqui para começar esse bate-papo, que é um bate-papo muito interessante, né? Que a gente vai debater, eu e a Luciana, a respeito de várias questões relacionadas a fazer ou não psicoterapia, a importância dessa psicoterapia. Já estou aqui com algumas convidadas, Rose Gaspari, QP, famosa QP, professora de educação física, amiga de 40 anos, né, QP? Um beijo, tava com saudade de você aqui na nossa live. Cristiane Devorak, que coisa gostosa. A Cris também, bom, a Cris é mais de 40 anos, ela ganha da QP, estudamos juntas no colégio, que felicidade vocês estarem entrando aqui. Essa live vai ficar disponível e vocês vão poder compartilhá-la tanto pelo Instagram meu e da Luciana, como também pelo meu YouTube, né? Psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes, ok? Vamos aí, reaparecimento, é isso mesmo, Gisela, que prazer, Gisela, que gostoso. Muito bom, muito bacana vocês aqui com a gente, sejam todos bem-vindos. E nós estamos esperando a Luciana, grande parceira, tá entrando agora, né? Quase todo mundo já conhece que a gente tem essa parceria, grandes colegas, grandes amigas. A Luciana é uma pessoa que está sempre junto comigo e a gente está sempre desenvolvendo um trabalho legal. E em conversas, né, a gente percebeu que a gente precisava dar um alôzinho, um esclarecimento, né, a respeito dessas questões de fazerem psicoterapia. Quem precisa de psicoterapia? Será que todo mundo, né, precisa fazer esse processo terapêutico? Então vamos lá, vamos colocar a Lu aqui. Que delícia, Kelly, Kate, maravilhosa, Gisela, Humanas, Maria, Juliara, que delícia vocês aqui. Vamos colocar a Luciana. Né? Porque teve bastante comentário. Oi, Lu! Oi, tudo bem? Eu tô Eu subi joia! aqui, tudo Que jóia. Que gostoso bom estarmos estar aqui juntas também. Adorei. Aham, para com mais uma certeza. live. É, a gente quase não Então, gosta de falar, né, Ana? não, ainda mais uma com a outra, né, Luciana? Para Sim, começo de conversa, que a gente estava vendo que ia chegar às 5 horas da tarde e a gente não desligava o telefone. que bom. Então, Sinergia, né, Ana? Fernanda, é, muita gente boa, muita gente gostosa entrando. Lu, olha aqui, ó, a Kate, a Ai, um Fernanda do beijo. consultório de terapia, amigas de tanto tempo, A JF Tina, Letícia, a Tina, não vi aqui, a a Tina. Tina, Cristina. Ah, tá. É a Luciano Tina para os íntimos. Cebola, que gostoso, Cebola, você aqui também com a gente. É isso aí. É, né? A QP sabe que é bom. A QP, pelo menos da minha parte, ela sabe que eu gosto de falar bastante, né? Uhum. Lu, gostaria que você se apresentasse um pouquinho, né? Eu acho que quase todo mundo te conhece, porque eu falo de você direto, quase todas as lives, né? E alguns já são seguidores seus que estão aqui, mas eu queria que você falasse um pouco de você, da sua história, um pouquinho só, né, dessa formação maravilhosa que você tem. E aí a gente já Uhum. pode começar. Estou arrumando a Isso. tela aqui. Vou ser bem breve, assim, né, Ana? Eu tenho, então, sou formada em psicologia há 21 anos, mas com prática clínica mesmo, entre idas e vindas. Estou completando aí 10 anos de prática clínica. Sempre fui uma apaixonada aí pela profissão, mesmo estando longe dela. E assim, tem uma história que me ajudou muito a entender bastante, né, o contexto da vida das pessoas. Acho que as outras experiências me ajudaram muito. Eu, quando retomei o consultório, fui fazer uma formação, então sempre desde a faculdade tive uma formação em terapia comportamental e depois fui entender terapia cognitivo-comportamental, porque na minha época ainda não se saía, na faculdade não se saía com formação em terapia cognitivo-comportamental, né, Ana? Aham. E
Aí, quando eu retomei, eu fui fazer uma especialização, não, uma formação em terapia cognitiva comportamental em saúde pelo Instituto de Psiquiatria da USP de São Paulo. Foi uma experiência muito gostosa. E lá, nesse caminho todo, eu comecei a estudar comportamento alimentar. E hoje termino a minha especialização em comportamento alimentar, né? Então, assim, agora tem os próximos passos. Então, porque psicologia é um estudo constante, né, Ana? Bastante, Lu. Né? Sim, Não tem com como, a gente certeza. não para nunca, né? Então agora já tem os próximos passos aí que eu já estou pensando quais serão os próximos. Vamos ver, né, para onde que as Sim. coisas vão caminhando. Mas de uma maneira geral é isso. Hoje eu trabalho unicamente com consultório, mas tive experiência em psicologia em organizacional, fiz recrutamento, seleção, fiz treinamento, né? A Tina que está aqui, a gente foi parceiro uma época nessa empreitada aí de recrutamento, seleção e treinamento. Tive uma experiência em consultoria, e dentro dessa consultoria em que eu trabalhava, de endomarketing, eu fazia muito esse trabalho de treinamento de equipes, palestras, enfim. Então, eu tive uma experiência aí vasta em outras áreas que me ajudaram hoje dentro do consultório. Me ajudam, né, na verdade. Sim. Com certeza, Lu, com certeza. E para começar, eu só quero dar um feedback para as pessoas, né? Esse assunto já estava na nossa cabeça há algum tempo, né, Lu? E essa Sim. semana eu lancei um desafiozinho, na verdade, só uma enquete de se as pessoas acreditam que todas as pessoas precisam passar por um processo terapêutico. Será que todo mundo precisa de terapia? 90% das pessoas responderam que sim. Uhum. E eu jogo primeiro a bola para você, porque hoje o formato vai ser um pouquinho diferente. Eu e a Lu, a gente vai dividir essa live, né? E aí a Uhum. Luciana vai começar, né? Gente, sabe por que eu deixo ela começar? Porque senão só eu falo, vocês me conhecem. Então vou deixar ela falar o tempinho que sobrar, eu falo um pouquinho, mas eu prometo ficar mais quietinha. Então é isso, Lu, 90%. E por onde você quer começar, né? Gente, um beijo para vocês, Carla, Gisela, um monte de Tem um psicólogos monte de entrando aqui, colegas. um monte de É, colegas, Oliveira, Clícia, Delícia, Clícia. A Clícia também vai participar do bate-papo com amigos em breve. oba! É, Oba! delícia. Bruna, Sueli, olha, Sueli, uma colega muito, muito, muito querida que já participou com a gente Queridíssima. aqui. Aliás, está Uhum. difícil achar um amigo que já não esteve aqui comigo, né? Porque eu quero carregar todos os amigos juntos. Vamos lá, Lu, precisa ou não precisa? Por onde a Vamos. gente começa? Eu quero começar um pouco antes disso, né? Que legal, também quero fazer uma observação. Que legal que assim esse assunto traz pessoas para discussão, porque eu acho que isso é super importante para a nossa profissão, os nossos colegas aí que estão, por favor, como a Ana falou, vamos compartilhar para que as pessoas Angélica. discutirem isso com a gente. A Angélica, muito bom. Ah, Eu quero começar um pouco antes, Ana. Eu quero começar conversando um pouquinho sobre o que é psicoterapia, né? Antes da gente responder essa questão sobre se as pessoas precisam ou não, é a gente entender, né, que a psicoterapia, de uma certa forma, que é essa terapia que todo mundo conhece, né, feita pelo psicólogo, tem esse nome de psicoterapia, que seria assim um conjunto de teorias e técnicas, né, que o profissional da área da psicologia, no âmbito clínico, utiliza para poder trazer, promover, né, bem-estar, equilíbrio, tratar, né, as demandas emocionais que aquele cliente traz dentro do consultório, né? Então, de uma certa forma, a gente utiliza técnicas psicológicas, né, que são de uso nosso, propriamente nosso, como psicólogos e psicoterapeutas, né? Que não são acessíveis a outras pessoas que não têm essa formação em psicologia. Então, primeiro a gente começar aí, né? Entendendo o que significa isso. E para a gente, né, entender também que dentro da formação da psicologia, a gente tem uma formação extremamente ampla. A Ana sempre fala muito isso, né? Nós, como psicólogos, temos uma das formações mais extensas, né? Então, estamos lá próximo, estamos junto com os advogados, 5 anos de formação, com os médicos, daí 6 anos. Então, é uma formação bastante extensa.
e que nos dá essa amplitude de entendimento do ser humano. E então a gente vai ter essa amplitude que vai nos ajudar a entender como esse ser funciona nos mais variados âmbitos. Então nós somos preparados para trabalhar na escola, se a gente se identifica com essa área, para a gente trabalhar, né, no hospital, nas empresas, na psicologia jurídica, né, que a gente tem uma grande amiga, né, que trabalha, né, na PRI, na assistência social, de uma certa forma, né, então a gente tem esse entendimento todo que constrói a nossa formação e que a gente chega dentro do... O consultório é uma das especificações, das especializações do terapeuta, do psicólogo, né? E para a gente chegar até lá, como eu acho que a maioria não sabe disso, né? A gente tem que fazer 5 anos de formação, com outras áreas a gente pode até parar no 4º ano, né? Mas essa formação clínica a gente tem que ter os 5 anos. A gente faz um ano inteiro aí, uma carga horária bastante interessante de atendimento escola, né, na clínica escola, e depois a gente faz supervisão clínica. Então, o profissional da psicologia é um profissional que está muito acostumado, eu converso com outras colegas, né, de outras áreas, elas falam, a gente não tem isso, né, por exemplo, na nutrição. Então, assim, a gente tem é tão complexa a história que a gente vai para esporte, a Angélica está falando, é verdade, daí, nossa, muito, é verdade, saudade, né? No saudosa. Foi uma esporte das também, pioneiras em Rio saudosa, Preto. é verdade, né? E então, Ana, eu queria trazer um pouco isso, né? Que a psicologia, antes da psicoterapia, a gente tem toda essa formação em psicologia, de uma maneira geral, que faz com que a gente encontre esse caminho e consiga olhar para esse indivíduo dentro do consultório. Eu entendo que até com um pouquinho de cada uma dessas coisas que nos são atribuídas na formação. Acho que o terapeuta, né, o psicoterapeuta que escolhe abordagem clínica, ele tem esse entendimento muito amplo, né, a respeito do indivíduo, né? E só então para eu finalizar, que nós temos então esse período em que a gente faz supervisão muito mais intenso no começo de carreira, com um profissional muito mais experiente que a gente, e depois, ao longo da nossa carreira, a gente vai tendo desafios importantes e a gente vai encontrando caminhos sozinho, e muitas vezes a gente vai precisando também de acompanhamento e de troca de experiência com outros colegas, né? Então, antes de mais nada, eu queria colocar isso, assim, né? Essa questão da nossa formação especificamente, né? Mas vamos tentar trabalhar então com essa questão, né? Sobre todas as perguntas, se elas precisam, sobre essa pergunta, sobre que todas as pessoas precisam de terapia. Então, Ana, eu quero agora, você jogou para mim, agora eu quero jogar para você para a gente começar a discutir. Você que me convidou e eu quero compartilhar isso com você. Vamos lá, vamos compartilhar nossas Estamos juntas, experiências. né? A gente se convidou juntas, né? A gente falou, vamos falar sobre isso. Então, assim, como eu gosto de dizer, pessoal, oi girls, né, Eliana? Oi girl. Gente, tá entrando muito amigo, gente finésima, gente que conhece tanto a mim como a Lu, que eu sei que está aqui por nós duas. Eu agradeço muito esse pessoal que está Também, entrando. Não vou conseguir falar demais. o nome de todo mundo, porque eu e a Lu, a gente quer, assim, o máximo possível fazer com que vocês saiam daqui com uma boa pista a respeito dessa pergunta. Por quê? Porque hoje, em pandemia, a Firi fala assim, todo mundo precisa de terapia. Como se ninguém pudesse passar pela pandemia e não entrar em depressão, não ter um transtorno obsessivo compulsivo ou transtorno do pânico sem fazer psicoterapia. Então, será que é verdade? Será que todo mundo, em qualquer momento, pandemia ou sem pandemia, precisa, né? Então, a gente quer dar esse feedback para vocês. Então, a gente vai vendo os comentários, né? E a gente vai parabenizando vocês que estão aqui com a gente, né? A gente vai ficar muito feliz, né? De falar com todos vocês, de responder, mas não vai dar para cumprimentar todo mundo, mas enfim, vamos lá, né? Eu acho assim, existe o benefício da psicoterapia. Todo mundo que faz psicoterapia Ai, mané. Adoro trocar experiência com vocês. Aliás, vocês são um alcorão de conhecimento. Menos, mané, menos, né? Você é exagerado. Mas a gente procura, né? Você viu o tamanho do currículo da nossa querida Lu aqui, né?
Enfim, então todos que fazem psicoterapia com certeza se beneficiam da psicoterapia, tá? E a conversa com o psicólogo, teve uma pergunta, né, de um grupo que eu mandei a pergunta para as pessoas enriquecerem, e também nos stories, algumas pessoas falaram a respeito dessa questão de bater papo, né? Qual que é a diferença de bater papo? A questão da autoterapia, né? Que a Andréia, uma colega maravilhosa também nossa de São Paulo, já trabalhou com a gente aqui em Rio Preto, né? Colocou também para a gente colocar isso, autoterapia, né? Será que a gente não precisa de um processo com o profissional, né, psicólogo, para depois conseguir fazer uma autoterapia, né? Acho que uma outra dúvida também, que a palavra auto chama atenção, é autoajuda, né? Será que ler um livro de autoajuda já não é suficiente? Quando é e quando não é, né? A psicoterapia, ela atua em várias situações. Ela atua que eu considero como sendo assim, o processo de psicoterapia um pouco mais extenso quando ela atua em crises. Quando a gente tem uma crise, quando a gente... O que é crise? É tudo aquilo que cria um conflito na nossa vida, que faz com que a gente tenha dificuldade para a resolução de um problema, né? Nossa, eu estou em crise no casamento, eu estou em crise com o meu emprego, eu estou em crise na faculdade. Sempre pressupõe um certo conflito, né? Questões pontuais como as fobias. Muita gente, inclusive, confunde, falando a respeito da nossa área comportamental, as pessoas acham que o comportamentalista só trabalha para fobia. Eu tenho fobia de dirigir, eu vou procurar um comportamental. Eu tenho fobia de elevador, não é só para isso, né? Isso a gente chama de uma psicoterapia pontual ou uma psicoterapia breve, tá? Existe também a questão do aconselhamento. Existe um aconselhamento em psicoterapia. Lógico que todos esses conceitos, às vezes tem livro que descreve o que é um aconselhamento. Então, não vai ser em um minuto que eu vou colocar isso. Então, no aconselhamento, quando você está numa fase que você precisa tomar uma decisão e você precisa ver as contingências que estão envolvidas nessa tomada de decisão, você procura um profissional também da área de psicologia e a orientação. Né? Eu vou frisar aqui a orientação, por exemplo, de pais. É uma orientação bem interessante, né? Então, às vezes, por exemplo, eu não atendo crianças e adolescentes antes dos 18 anos. Eu atendo jovens adultos e adultos. Então, às vezes, os pais precisam dessa orientação. Existe a orientação vocacional também, que não é psicoterapia, né? Que a gente tem também. Então, eu acho que isso esclarece um pouco do processo do consultório, como a Luciana falou, a Angélica trouxe também a psicologia do esporte, psicologia da saúde, a clínica, a organizacional, psicologia na indústria, psicologia no marketing, né? Psicologia no marketing eu falo que é uma das mais perigosas até, porque trabalha com comportamento persuasivo, né? Como que você faz a pessoa comprar aquele produto, né? E eu falo que é uma das áreas mais perigosas, que beira aí uma coisa ética muito importante, mas é muito bonita quando bem usada, né? Então, eu acho que a primeira parte que eu queria falar com vocês é isso daí. Então, além das áreas de atuação, a gente está presente em qualquer lugar. No hospital, a gente está presente, clínica médica, a gente está presente, no direito, a gente está presente no fórum. Então, o psicólogo, ele tem uma extensão de trabalho muito importante, né, Lu? Sim. Então, Ana, eu só queria corroborar aí com a tua primeira colocação, né? Essa fala, todas as pessoas precisam de terapia, e isso é uma coisa que eu escuto muito no consultório, né? Quando o cliente está nesse processo e às vezes ele faz algumas descobertas importantes e ele traz isso, nossa, eu acho que todo mundo precisaria fazer terapia, porque isso tem me feito tão bem. Eu gostaria que todos os meus familiares fizessem, todas as pessoas têm que ter essa oportunidade. E aí eu queria colocar exatamente isso que você trouxe, né? Não necessariamente todas as pessoas precisam de um processo terapêutico, mas o processo terapêutico em si, ele traz uma vivência e uma experimentação a respeito das descobertas, das autodescobertas, né? Muito grandioso, muito grandiosa, né? Uma descoberta muito grandiosa. Então, além, a gente tem essa questão, né, da psicoterapia, que ela vai ajudar a gente a sanar uma crise, né, a passar por uma crise, a sanar problemas pontuais, né, e ao mesmo tempo, a psicoterapia, eu entendo que ela tem um poder valioso que é nos desvendar, né, esse poder da gente conseguir se desvendar e a gente não passar de uma maneira desapercebida da nossa própria vida,
né? Isso, Que é a gente saber exatamente por que a gente faz as coisas, por que eu repito esse padrão, que eu tenho esse padrão de comportamento que muitas vezes eu não tenho isso à mente, né? Que eu sou capaz de construir novas verdades a respeito da minha história, né? E então eu acho que a psicoterapia ela é um processo extremamente válido para todos esses aspectos. Infelizmente, às vezes as pessoas elas procuram a psicoterapia apenas quando elas estão num processo de crise, né? Então elas às vezes têm uma série de resistências e a gente pode falar a respeito disso aqui, mas elas vão para a terapia só quando elas não suportam mais alguma coisa, elas não estão aguentando mais aquilo. E às vezes, muitas vezes, o que eu ouço é exatamente assim, nossa, como foi importante para mim. Como eu olho para minha história e vejo o quanto de coisas importantes eu descobri a respeito de mim mesmo, né? Então agora tá tudo bem. Então, algumas outras pessoas procuram porque já tiveram outras experiências e acham importante, outras pessoas procuram porque acham que de alguma forma se sentem motivadas para aquilo, né? Mas a gente também vai ampliar muito esse aspecto dos motivos pelos quais eu vou para terapia, né? Eu vou para terapia por muitos motivos, inclusive para me conhecer, para falar a respeito de mim mesmo. Eu posso não ter um problema tão grave naquele momento, mas eu quero ter alguém com quem eu possa discutir coisas importantes para mim e que tenha esse papel isento, né? Porque eu acho que isso é um ponto importante para a gente tocar aqui. Eu acho que já entra de acordo com aquela colocação que você trouxe do desabafo, né? Psicoterapia é a mesma coisa que desabafo, muito longe disso. Às vezes, um desabafo dentro da terapia ele vai acontecer, né? Necessário, mas a nossa parte como profissional é olhar aquilo e fazer esse cliente entender, né? Por que ele está sentindo aquilo, né? Por que isso aconteceu? Quais foram as sensações e sentimentos que ele teve? Baseado em que tipos de pensamentos, em que tipos de avaliações que ele teve a respeito da vida, né? Eu acho que eu estou falando aí a partir da nossa abordagem, de uma certa forma, né, Ana? Então, de uma certa forma, eu entendo que nem todos precisam, mas todos se beneficiam demais do processo terapêutico, quero corroborar com a tua fala. Você falou uma coisa, Lu, eu tenho uma frase que você já ouviu 500 vezes, né? Você já é capaz até de explicar essa frase até para mim. Mas ela tá lá no meu Facebook. Quando eu abri em 2009 o meu Facebook, foi a frase que eu coloquei, que um dos objetivos da psicoterapia, né? E eu vou falar, como a Lu disse, né? Da psicoterapia cognitivo-comportamental, é resgatar o cliente de si mesmo. O que é resgatar? É tirar de uma prisão. Por quê? Porque, porque a gente, muitas vezes, numa situação difícil de crise que a gente passa, muitas vezes a gente vai criando armadilhas, aí de repente a gente se vê trancadinho num quarto escuro e a gente não consegue enxergar onde é que está a chave, e eu estou preso dentro de mim mesma. E aí, o psicoterapeuta, muitas vezes, é aquela pessoa que está passando lá no meio da floresta, onde esse quartinho está escuro, né? E ele olha e descobre que lá dentro tem uma pessoa incrível, uma pessoa que esqueceu o tamanho da força dela, né? E que às vezes essa pessoa perdeu toda essa capacidade de enxergar a si mesma. Então eu vou lá, eu abro essa porta, só que eu sei que depois de um tempo que essa pessoa ficou trancada, sozinha, no escuro, ela tem muita coisa para trabalhar e eu tô junto. Nós estamos, né? O psicoterapeuta está junto. Então, o resgatar o cliente de si mesmo é justamente isso. Às vezes, alguns ficam no quartinho 6 meses, outros ficam no quartinho 10. Eu já peguei pessoas de 20 anos de quartinho escuro. Então, a gente não consegue, né, Luciana? Uma coisa que a gente falou aquela hora que a gente bateu um papo no telefone, né? A gente não vai conseguir trabalhar isso em 12 sessões. Você consegue tirar uma fobia da pessoa em 3 meses, mas você não consegue resgatá-la de si mesmo num processo de psicoterapia tão pouco. Então, esse resgatar tem um significado muito amplo. Deixa eu só falar aqui um pouquinho. O Jean Rebelo está dizendo que ele está nesse dilema, tem um padrão de comportamento que precisa ser, que está se repetindo e que incomoda. Isso mesmo, Jean, é por aí. É aí que a gente entra, né? Aí o Mané está falando
Eu sempre disse isso, adoro a visão 360 de como enxergar as situações. Quem está dentro da situação muitas vezes não vê uma saída, né? Aí o pessoal Isso. continua entrando, Larissa Fares, a Uhum. Eliana Morato, né? A Clícia está dizendo, quanto mais a gente se conhece, melhor a gente lida com tudo na nossa vida. A Clícia é uma representante da área organizacional, ela não trabalha com consultório. Perfeito, Isso. Clícia, esse lidar com as coisas que acontecem na nossa vida, né? Eu até fui Uhum. convidada para uma live que eu vou fazer com um psiquiatra que vai falar um pouco sobre isso, lidar com a dor, né? Vai ser bem legal. Fiquem atentos ao nosso Instagram que eu vou falar a respeito Uhum. disso. A Kate dizendo, inclusive, quando eu estava no quarto escuro, escrevi sobre isso. Olha que legal, Kate, tá vendo? O testemunho da Kate é Uhum. muito bacana. Lu, Sim. você vai falar um pouquinho? Fala. Fala que você me perguntar. Não, eu ia te perguntar se você vai falar um pouquinho da história do vínculo, né? Porque Sim, segundo o era Vicente, exatamente isso que eu vou colocar. perfeito. O Uhum. Vicente Caballo Uhum. fala uma coisa interessante, né? Que eu falava muito quando eu Uhum. fazia a formação dos alunos, que a relação terapêutica repete a relação humana. Então, eu acho que introduz o vínculo. Vamos lá. É, então, já que a gente está falando disso, né, que então as pessoas não precisam, mas elas se beneficiam muito da terapia, então a gente vai falar aqui exatamente sobre essa questão do processo, como que funciona, né? Às vezes algumas pessoas aqui não têm entendimento ou nunca puderam Perfeito. participar de um processo terapêutico. É, é, Tem uma coisa muito importante, né, dentro da terapia que se chama vínculo terapêutico. O vínculo terapêutico para a gente é algo assim que precisa acontecer. Se ele não acontecer, nada vai dar Não vai. certo, né? Eu posso ser extremamente eficaz, compreender meu cliente, mas, na verdade, compreender as técnicas, né? Porque até para que eu consiga compreender o meu cliente, eu vou precisar desse vínculo, né? Que é o canal de abertura, que é a maneira como ele vai se entregar dentro do processo para mim, e eu também vou, né, olhar esse cliente de uma maneira muito mais acessível, né? E vou conseguir compreender. É como se houvesse um canal, assim, a gente mudando as estações, né, da televisão, assim, o pessoal que é mais novo não entende muito isso, mas na época que eu Como era assim mudar criança, canal? às vezes não sintonizava e você ia mudando até aquela tela toda chuviscada, né? Então, o vínculo ele é quando a gente encontra esse canal e a imagem fica clara, né? É. Fluir. Então, a gente vai ter esse acesso ao cliente. E aí, dentro disso, eu quero entrar também na questão assim, a psicologia, ela oferece uma uma vasta oportunidade de entendimento do ser humano. São inúmeras teorias, né? Maneiras de se enxergar o ser humano. E cada um de nós escolhe aquela que a gente mais se adapta. Então, muito quando você vai buscar uma psicoterapia, é normal que você tenha que entender que se aquela forma como o terapeuta usa, né, a teoria dele lá, né, enfim, a prática, o referencial teórico dele, se aquilo te preenche, se aquilo faz sentido para você. Se o jeito daquele terapeuta é um jeito que você se sente confortável, que você se sente motivado a voltar lá de novo, né? Se você se sente acolhido, se você sente que aquele lugar é seu, e tá tudo bem se você não sentir, né, Ana? A gente até conversando Sim. sobre isso, bom, se você vai procurar um endócrino, você fala, não gostei daquele endócrino e vou procurar outro. O que acontece dentro da psicologia muitas vezes é que você vai procurar um psicólogo, se você não gosta do jeito dele, você fala, a psicologia não funciona. E não é É. assim, gente. Não é Quando assim, você, quando você sai do né? endócrino, você não fala endocrinologia não funciona. Não Você fala, ai, não funciona. gostei, aquele médico é muito Uhum. grosso, aquele médico atrasa demais, ou aquele médico eu vou Uhum. procurar outro. Exato, Exatamente. né? E A gente então, dentro recebe, de, a gente vai ter que encontrar esse canal. Às vezes a gente encontra na primeira, e às vezes não, às vezes a gente vai ter que fazer um tempo, porque às vezes a gente acha, nossa, que legal, funcionou, e depois de um tempo parece que não funciona mais, e tá tudo bem isso, né? Eu costumo dizer assim, que comigo, eu tenho o meu
estilo, a Ana tem o estilo dela, outros profissionais têm, cada um tem o seu estilo. Eu não sou uma pessoa que tem um estilo afrontador, né? O meu estilo é um outro estilo. Eu sou uma pessoa do afeto, tanto é que eu tenho isso escrito na parede do meu consultório, né? Eu sou uma pessoa do afeto. É claro que todo terapeuta tem a sua maneira de demonstrar afeto, mas eu tenho uma maneira de trabalhar com o meu cliente que é levando ele a perceber as coisas da vida de uma maneira mais afetuosa. E tá tudo bem. Isso não significa que eu não vá falar as coisas que eu preciso falar para o meu cliente, mas dentro do meu jeito de ser. E tem gente que vai falar, não, não gosto, não acho que é assim, não acho que essa abordagem me atende, não acho que falar sobre determinadas coisas dessa forma me atende, então eu vou procurar outro profissional. Mas o importante é a gente entender que tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Todo mundo vai ser acolhido de alguma forma diante daquilo que faz sentido para si, né? Então, a psicoterapia, ela é um processo que depende muito disso, da gente estar vinculado, da gente se sentir acolhido, né? E mesmo que a gente tenha afeto e acolhimento, não é uma relação de amizade, é uma relação de respeito, é uma relação de carinho muito grande, porque a gente desenvolve um carinho muito grande para aquele cliente, e a gente quer que ele dê certo, e a gente torce por ele, e quando ele consegue fazer uma coisa que ele dá um passo grande, a gente fica muito feliz com aquilo também, e parece que a gente vive De aquilo. lágrima, de alegria, a Sim. nossa alegria transborda, né, Lu? Sim, exatamente, né? Então, o processo terapêutico é isso, é a gente encontrar aquele profissional que se adequa a gente, que a gente tem confiança, que a gente se sente seguro para falar de coisas importantes. Muitas vezes eu recebo pessoas dizendo assim para mim: nossa, eu nunca fiz terapia, né? E eu pergunto, como que você imaginava que seria terapia? Às vezes as pessoas falam, eu acho que eu imaginava que é igual isso que a gente está fazendo aqui, ou é um pouco diferente, né? Mas, de uma certa forma, essa questão, né, de você realmente chegar num consultório, e isso eu falo para algumas pessoas, né? Que eu falo, olha, eu imagino como deva ser para você, não é fácil realmente a gente chegar no consultório de uma pessoa que a gente nunca viu na vida, e a gente, de repente, começar a falar de coisas que são muito difíceis para a gente. É claro que a gente não vai falar na primeira sessão, mas às vezes tem demandas que a pessoa tem que falar na primeira sessão para a gente, porque é a problemática. E às vezes ela vai falar para a gente de uma coisa que ela não contou para ninguém, porque ela não se sente confortável com aquilo. Então, é muito difícil mesmo, né, essa pessoa ter essa coragem de chegar na gente e falar. Mas esse Às é o nosso vezes, papel. às vezes, Luciana, eu me sinto um porta-joia, né? O Uhum. porta-joia pode ser uma caixinha de madeira. Ele não precisa ter muito valor, mas o que ele tem lá dentro é fabuloso. Então, eu tenho tantas coisas ao longo dessa história, né? Você falando, nossa, eu tô me emocionando aqui, porque você Uhum. falou de um jeito tão bonito, e é assim mesmo, né? A gente tem essa questão, a gente guarda joias que nunca saíram daquele porta-joia. Porque a pessoa tinha medo de ser roubada quando usasse aquela joia. E por que que é joia e não tranqueira? Porque é joia. Às vezes aquilo que a gente considera como sendo algo ruim só não foi lapidado. É a história de você ser Uhum. resgatado do quarto escuro, né? E a questão Uhum. também, Lu, desculpa, só aproveitando que eu te interrompi e dando continuidade na história da compreensão, né? Você e eu temos um jeito, até a Kate está falando aqui, Ana, te agradeço tanto por ter me presenteado a Lu, né? O testemunho dela mais Ai, uma vez. que bonitinho. Então, quer dizer, muitas vezes, quando algum amigo gostaria de fazer psicoterapia comigo, eu mando para você, porque o nosso perfil de gostar daquelas pessoas. Uma vez eu fiz uma enquete, eu conversei com alguns clientes e falei assim: o que você sente em termos de sentimento? Você sente que eu gosto de você? E as pessoas falavam que sim, e é muito difícil a gente responder sim, né? Então, por exemplo, assim, Ana, você sente que eu gosto de mim? Vamos supor que você pergunte, né? Será que eu vou conseguir de cara? Ou então, Ana, né? Luciana, você sente que eu gosto de você? É difícil a gente responder. Então, quando você sente isso, que o cliente realmente dá importância devida para você, ele tem respeito com a pontualidade, ele tem respeito pelo seu problema, ele tem essa compreensão,
né? Isso é fundamental. Então a gente Muito. percebe isso, né? E o perfil dele. Então tem cliente que a gente precisa ser um pouco mais formal, tem clientes que eu posso ser Sim. bagunceira, tem clientes que é o meu Uhum. perfil sozinha, né? Eu já sou meio bagunceira. Mas eu percebo que tem clientes que têm uma dificuldade de compreender a brincadeira. Eu não posso, eu tenho que entender. E faz parte do vínculo. O vínculo é de mão dupla, né? Sim. E Sim. aqui eu não sei para quem que é esse recado, viu, Luciana? Mas tem um cara aqui, o tal de Mané, dizendo que quem ele gosta está muito ocupada. Mas ele entende, mas ele vai estar no aguardo, né, Ana? Então, se esse recado é para mim, Emanuel da Silva, você já fique sabendo que você não pode fazer terapia comigo, porque a gente é amigo demais, né? Mas com a Luciana você pode, não tem desculpa nenhuma para você fazer com ela, viu? Afeto. Eliana Morato, você é um ser maravilhoso, Luciana. Aqui, a Kate, eu sou a demanda da primeira sessão. Thaís Ferreira, precisa ter empatia, senão não cria vínculo, né? Henrique, seja Uhum. bem-vindo. Murad Góes, Marisa. Manuel falando que eu sou bagunceira, não sou não, imagina. Saudades de bagunçar com você, Ana, maravilhosa. Com certeza, né, Kate? A Kate e o Mané estão na aquática, né? Agora fechada, mas eles me conhecem num lugar que eu sou bastante bagunceira, né, Kate? E Uhum. Sim. o Gian também colocou uma questão, né, que ele disse que quer ver a live. Gian, eu vou postar, né, eu vou repostar, vou compartilhar no meu Instagram. Vai ser em torno do dia 30, acho que dia 30, né, umas 9 horas da noite. Mas eu vou colocar no meu Instagram, seria um prazer ver você lá também, né? Aí, fechou, Luciana. Em breve estaremos juntos. Anota, eu vou fazer um print dessa tela. Vou printar essa tela. Quero só ver ele falar que não vai. Lu, vamos lá, né? Você sabe, só uma coisinha rápida que eu acho que a gente poderia trabalhar, o que eu vou lançar, você começa. As pessoas falarem assim, eu não preciso de um estranho, quem conhece os meus problemas sou eu, né? Então as pessoas dizem, eu Uhum. não vou ficar falando da minha vida para um estranho. Quem tem que lidar com os Uhum. meus problemas sou eu, né? Eu queria ver essa pessoa Uhum. operar o coração sozinha, né, Luciana? Vamos começar Pois daí? é, pois é, muito bem, né? Muito bem. Ó, depois eu quero voltar só na questão, só vou fazer uma observação Não assim que a Su fala. colocou, né, rápido aqui, que o vínculo é uma construção considerando a individualidade. É isso mesmo, Perfeito, Su. e é isso também que a Ana acabou de falar, né? Quando a gente olha, a gente é de um jeito com o cliente, é de um jeito com o outro, que é a gente realmente fazer esse trabalho individualizado. E a psicoterapia tem isso, né, Su? A psicoterapia tem esse valor, por isso que não dá para a gente fechar numa ideia pronta e não dá para a gente ir lá fazer um treinamento e falar, então tá bom, para conquistar melhor isso, você vai fazer isso, 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 isso. Não, não vai dar certo. Não Uhum. vai dar certo, porque o processo terapêutico ele é individualizado e cada um vai conseguir chegar num determinado ponto e pronto. E é isso, né? E o nosso papel dentro da psicoterapia é também, às vezes, ajudar esse cliente a enxergar que foi ali o máximo dele. E ele lidar com esse sentimento de que foi Isso. aquele máximo. Pronto, é Perfeito, isso, Luciana. Nada de né? vamos, você consegue, vai, É, vamos treinar até a pessoa morrer afogada. uhum, E ó, Lu, você sim, estava falando uma coisa super séria, mas eu não contive o sorriso, né? Mãe não vale, Arlete, mãe não vale. A verdade. minha filha é um Ai, espetáculo. Pior é que eu não sou mãe, mas eu sou obrigada a concordar com ela, porque a Lu é da hora, gente. É uma amiga ai, incrível, uma gente, psicoterapeuta todas incrível. nossas Eu amigas aqui, adoro. né? Marisa também, oi, amore. Ó, vamos focar então. Ana, você falou dessa questão, né? Eu não preciso de ninguém para lidar com os meus próprios problemas. Isso eu entendo que é um pouco do estigma da psicoterapia, né? Das pessoas entenderem que a psicoterapia é algo para gente fraca, para gente que não tem capacidade de dar conta da própria vida, né? E, na verdade, um dos nossos objetivos em terapia, pelo menos em terapia cognitivo-comportamental, é ensinar o cliente a ser terapeuta dele mesmo, né? Perfeito. Mas como que a gente pode saber tratar, lidar com coisas se eu não consigo nem identificar que coisas que são essas?
né? Eu não consigo nem identificar que às vezes eu estou tendo interpretações ou eu estou avaliando situações de uma maneira que poderiam ser diferentes, né? Eu não consigo sair daquele mundo estruturado que eu criei a partir, né, das minhas experiências de infância, da vida, da adolescência, daquele meu mundo. Eu não consigo olhar ter um outro olhar. Então, o processo terapêutico ele vem para nos ajudar a olhar em cima daquele muro, né? A gente subir naquele murinho, olhar e ver que tem, depois daquele muro, tem sol, tem grama, tem flor, tem um monte de coisas. Então, eu posso olhar para aquilo de uma maneira que está além daquilo que eu consigo ver, que é aquele muro na minha frente, né? Então, é muito mais rico do que tudo isso. E às vezes a gente tem dificuldades mesmo. A gente não é um ser que... A gente tem essa falsa impressão, na verdade, né? A gente tem uma falsa impressão de que, como seres humanos, nós precisamos saber fazer e dar conta de tudo. Nós esquecemos do nosso processo, né, de aprendizagem, de desenvolvimento. Assim como eu não sou uma pessoa pintora, não tenho habilidades artísticas manuais, né? Se eu quero aprender a pintar, eu vou lá e eu vou aprender. O meu primeiro quadro vai ser uma porcaria, até daqui a algum tempo ele vai sair muito melhor, dependendo se eu tenho habilidade, se eu tenho uma inteligência motora para aquilo. Uma série de outras coisas estão envolvidas nisso, né? E as pessoas esquecem que o processo de autoconhecimento, se entender e buscar melhorias em termos de comportamento, aquisição de novas habilidades, é a gente também treinar, é a gente primeiro reconhecer, né? Eu preciso primeiro ter consciência, reconhecer, para depois buscar alternativas. E alternativas que estão dentro da minha capacidade individual, né? Então, eu entendo muito isso como um estigma da psicoterapia, né? Da gente achar que ninguém precisa falar nada para mim, né? Eu sou uma pessoa suficiente. E, na verdade, o objetivo do psicoterapeuta não é ensinar nenhuma lição para ninguém. É ser uma via para que essa pessoa consiga, pelo menos, entender por que ela sente aquilo, por que ela pensa aquilo, de que forma que as interações naquele ambiente, elas interferem na vida dela e o que ela pode fazer para mudar aquilo, se aquilo é realmente algo importante para ela, né? Se ela tem que ter foco em tantas coisas da vida, enfim. Então, acho que é uma coisa muito mais ampla, né, Ana? A Angélica, exatamente, a Angélica está colocando uma coisa interessante, que eu vou resgatar aí um TBT de uma live da Sueli com a Beatriz, né? Que ela fala, terapia é adquirir inteligência emocional, equilíbrio emocional, regulação emocional, são poucos sinônimas, né? E depois vocês procurem aí no site da Sueli Carmona e da Beatriz, que tem uma live que as duas falaram sobre regulação emocional, muito boa, muito boa. Elas dividiram, igual a minha e a Luciana agora aqui, elas fizeram, né? E eu uso uma analogia, Lu, muito, muito, eu gosto muito, tipo assim, eu inventei e é muito legal. Nossa Senhora, é a presunção modéstia em pessoa, né? Então, assim, eu tenho, eu tenho uma analogia que eu gosto, porque as pessoas entendem muito, né? Então, por exemplo, esse mesmo pessoa que virou e falou assim, eu cuido dos meus problemas, eu não preciso de ninguém. Então, eu fiz a brincadeira de se ele consegue operar o próprio coração. E outra coisa, se ele precisa pregar um quadro na parede, ele precisa do quadro, ele precisa do prego, ele precisa do martelo, ele precisa ir a uma loja de ferramentas, né? Então, eu digo que na psicoterapia você compra ferramentas, né? E aí, só que a loja de ferramentas, ela ensina você a usar aquela ferramenta, que é o que o terapeuta fala, né? Então, por exemplo, uma coisa importante que você falou para mim, Lu, no telefone, eu vou bater essa tua carteira rapidinho, porque eu acho que encaixa aqui, né? Quando a gente conversa, né? A diferença assim, é um desabafo, é um bate-papo, é uma conversa, é um post de autoajuda, né, Lu? Não. Por quê? Porque quando eu estou com o meu cliente, a Luciana, todo mundo que está aqui, a Angélica, a Sueli, né? Quando nós estamos com o nosso terapeuta, aquela resposta que a gente dá, a gente não vira para a pessoa e fala assim, olha, estou fazendo uma reestruturação cognitiva com você, tendo em vista que você teve uma fala agora, onde eu percebo a sua crença intermediária, a sua crença central, porque a sua resposta
né? Foi a primeira coisa que a gente escutou, foi uma resposta automática de um pensamento. Gente, ninguém aguenta um cara chato que fala isso. Então, quando você fala com o seu cliente, todos esses conceitos que eu usei agora, que são assim, 4 ou 5 apenas, né, de reestruturação cognitiva que a gente faz, tá? Eles estão embasados em toda aquela formação. Quem não pegou do começo, vê o tanto que é cansativo, né? Que a Luciana ficou falando quase 10 minutos do que precisa para ser um psicólogo clínico. Em todas as áreas você tem que ter uma especialização. Falei da Clícia agora na organizacional, psicologia do esporte. Não adianta, você faz os 5 anos, mas você tem que ir além, muito além. Então eu acho assim, a questão da caixinha de ferramentas que a gente vai ensinar a pessoa a usar, tá certo? E aquilo que nós estamos falando, parece um bate-papo, parece uma conversa, tá? Ela tá embasada numa estrutura, né, Lu? Do quebra-cabeça. Fala aquilo que você falou para mim, Lu. Eu acho que agora é você. Completa aí. Não, a gente estava discutindo exatamente assim, né? Quando um terapeuta está sentado na sua cadeira, né? Ele não tem ali um formulário na mão. E o que acontece dentro da gente? Além da gente aprender a lidar com as nossas próprias emoções sobre aquilo que está vindo, né, daquele cliente, é muito importante a gente, assim, quem está de fora entender, né, que tudo que aquela pessoa traz, tudo que aquela pessoa fala, a gente vai codificando dentro daquela hipótese diagnóstica que a gente já encontrou, a gente já discutiu, que pode ser desde uma ansiedade generalizada até uma dificuldade de habilidade social, um problema relacional, tal. Existe uma hipótese diagnóstica na nossa cabeça, então, essa pessoa, vamos pensar assim, minimamente ela é uma pessoa perfeccionista e controladora, tá? Minimamente é isso para se trabalhar. Vamos pensar que existe essa possibilidade, né? Então, quando a gente está lá e esse cliente traz, ele fala, a gente começa a decodificar uma série de informações, de conceitos, né? A gente começa já... A hipótese diagnóstica, né, Lu? O que a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento, esse é só o Código de Doenças Internacionais, viu, gente? Só para eu entender uma esticadinha, o que está por trás de quando a Lu fala, né? Quando a pessoa é controladora, quais os transtornos que está aqui, ó, Manual de Doenças dos Transtornos Mentais, isso daqui é só dos mentais. Fora que a gente tem que estar entendendo um pouquinho dos psicotrópicos, né, Lu? Desculpa, eu não dei conta. Não, imagina. Mas é a gente realmente montar esse quebra-cabeça. Eu falo que é aquela coisa que às vezes fica uma confusão na nossa cabeça, às vezes a gente fica desesperado, sim. Aí a gente aprende a ter calma e a colocar tudo no seu lugar, né? E essa decodificação de sinais, essa identificação de conceitos teóricos. Então, enquanto um terapeuta está sentado na sua cadeira, ele está avaliando aquilo que está sendo dito, tentando encontrar coerência ou falta de incoerência. Será que isso é uma coisa que eu posso questionar? Isso realmente faz parte dessa história de vida? Olha que legal, isso tem um link com alguma coisa que vai trazer para essa pessoa um esclarecimento desse funcionamento. Então, baseado em que referencial teórico, o que a minha linha terapêutica me diz a respeito desse tipo de comportamento, ou de atitude, ou de fala? E aí tudo isso está fluindo na nossa cabeça para que a gente, então, de repente, devolva uma pergunta. Então, a pergunta que a gente faz, ela não é uma pergunta simplesmente por ser uma pergunta. Uma orientação que às vezes a gente coloca sobre um conceito, né, é uma técnica, é uma intervenção, porque se eu esclareço que aquilo que ele está pensando a respeito de um conceito é totalmente diferente, eu estou ajudando essa pessoa a entender o mundo sob um novo olhar, né? Quando, por exemplo, eu chego para um cliente e esse cliente, meu Deus, porque eu não dou certo, porque eu tinha que estar já ganhando muito dinheiro, eu já tinha que estar comprando carro, porque os meus amigos, Então, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha aqui, todos os seus amigos estão nesse nível que você quer estar? Não. Quem são os seus amigos? São os meus amigos que se formaram numa outra profissão. Então tá bom. Então você está me dizendo que todos os seus amigos que são X, eles estão mais próximos ou mais distantes de você? Estão mais próximos. E os seus amigos que estão nessa outra profissão, eles estão mais longe ou mais distantes? Então um pouco mais distante, mas é porque eles têm algumas facilidades. Então você está me dizendo o seguinte, será que esse é um problema que está relacionado a você,
que não tem capacidade e foco? Ou será que isso é uma parte do momento em que você está na sua vida? E às vezes a pessoa faz o clique. Estou comparando coisas. O que eu estou querendo mostrar para ele naquele momento é o seguinte: fulano, você está comparando coisas que são incomparáveis. Só que eu não vou falar isso para ele, né? Então eu vou levar ele a perceber tudo isso, só que antes de eu fazer isso com ele, eu já construí toda uma estrutura interna de análise e de avaliação. Isso tudo que a gente falou é simplesmente para a gente reforçar que terapia é coisa séria. Que psicoterapia é um processo técnico, é científico, não é achismo, não é Juízo moral, papo que você de falou esquina, também. não é juízo moral, não é julgamento, porque isso é um princípio básico, Não é né? aula, Você não é aula, não é é autoajuda, não é muito. livro de autoajuda generalizante. Não. E é muito difícil, né, Ana, a gente sentar lá e a gente olhar para esse cliente falar o que ele precisa falar para a gente, e a gente ouvir sem fazer julgamento. Isso é um treino que a gente vai exercitando ao longo da vida, né? E Não é não o é que o a que a gente gente pensa, pensa ótimo, Sueli, não é minha exatamente, opinião. não É, tá longe disso, né? Tá muito longe disso. E é um exercício muito, muito, muito grande para a gente conseguir sentar nessa poltrona e não fazer esse julgamento, né? E ouvir aquela pessoa e você tem que entender a sair. realidade dela, né? Você tem Entender que a sair realidade totalmente de dela. si mesma, né? Como é que é, Lu? Aquela Uhum. vez que a gente estava conversando sobre o Bion, o psicoterapeuta Ai, não espera nada. Nem me fale, ai, né, Lu? Eu dei um nó na sua cabeça aquele dia. O psicoterapeuta não espera nada, não deseja nada, não sente nada. Peraí, o uhum. psicoterapeuta ele é um ser humano. Vocês têm noção do exercício que o É, psicólogo faz quando está sentado na poltrona, né, Luciana? uhum. Sim, Quanto a sim, ele conseguir exatamente. sair de si, entendeu? Não Uhum. interessa se eu sou contra ou a favor do aborto, não interessa se eu sou Sim, machista ou feminista e o cara tá me contando que trai a esposa ou a mulher tá me contando que trai uma. Não interessa o que eu penso sobre isso. Se a é, pessoa fez é. isso, ela está em processo de sofrimento e cabe a mim fazer com que ela compreenda porque ela fez isso, que ela compreenda as consequências, né, daquilo que ela está Uhum. fazendo, e tudo isso é como a Luciana falou, eu não vira e fala assim, cara, você viu o estrago que você fez? Não posso chegar e falar isso para ele, isso o amigo dele pode falar. Agora, a gente Uhum. não, porque se eu só falar isso, ele vai sentir aquele arrependimento por 5 minutos e depois acabou porque ele não comprou as ferramentas para se compreender. Então, o processo de autoconhecimento, né, Lu? Ai, que lindo, É. eu empolgo. Uhum. Então, assim, eu Uhum. sou louca por isso. Eu amo esse quebra-cabeças. Agora, como eu estava falando quinta-feira, né? Eu atendi o dia todo. Quando chega 7h30 da noite, depois do último cliente, a gente está exausta, realizada, Uhum. mas exausta. Então, nós também temos sentimentos. Igual eu falei, que o ser humano começa a entrar numa sala e esquecer tudo que ele pensa da vida. Isso é um É. treino, e esse treino precisa de muita supervisão e de psicoterapia. A nossa formação, a gente tem um gasto. Uhum. Que Gostoso, bom, que bom que vocês estão Inara. gostando. Então, assim, então a gente tem todo um envolvimento emocional. Eu brinco que eu falo assim, tem aquela piada dos melhores do mundo, que no fim das contas o cara só era um lambedor de selos, né? Então eu falo assim, que você Uhum. pode tirar tudo da gente, você só não pode tirar o cérebro, o Uhum. raciocínio. É o que o É. psicólogo usa o dia inteiro e cada hora com uma pessoa. Uma hora eu atendo um senhor de 80 anos, aí depois dele vem uma menina de 22 e eu tenho que Uhum. sair de um papel e entrar no outro, né? Então, o Uhum. psicoterapeuta, ele é muito sério e para isso ele gasta muito. Uma sessão de supervisão vai custar no mínimo R$ 250, Aqui entendeu? em Rio E você Preto, né, vai Ana? aqui em Rio Preto, exato, né? Porque fora. Então, desculpa, gente, também tô fugindo um pouco, mas o que eu quero dizer é o seguinte: que não dá para a gente confiar em qualquer pessoa. A gente precisa conhecer. Às vezes alguém vira e fala assim, Ana, como que eu sei se aquele terapeuta é bom? A primeira coisa, você precisa conhecer um pouquinho das pessoas. E detalhe, a gente não pode falar. Eu não posso virar e falar assim, olha, conversa com a Maria Joaquina, que é minha cliente, ela vai te falar se eu sou boa ou não. Eu não posso contar para ninguém. Não posso. Eu não posso sequer protestar um cheque. Vocês têm noção?
Eu não posso porque está escrito o nome do meu cliente naquele cheque. As questões éticas, né? Então, é complicadíssimo. Por isso que eu acho que isso, tudo que a Luciana está falando e que a gente está discutindo desde o começo, né? Então, o que a gente está usando? Então, desculpa, eu empolguei porque eu fiquei um pouco irritada de lembrar isso, das pessoas dizerem que fica conversando. E uma coisa assim, vamos falar de uma coisa leve, né? Ah, o terapeuta, nossa, eu imagino, deve ser difícil porque você fala de problema o dia todo. Não, essa não é a parte difícil, porque eu não converso sobre problema, eu converso na busca de solução. Então, a criatividade o tempo todo, o tempo todo. Quantos psicólogos vocês conhecem que tiveram Alzheimer precoce? Aham. Ele cria o tempo todo, né? Uhum, Ó, exatamente. tem gente querendo dar calote. Eu não quero nem saber, filha. Não quero nem saber. Você conversa, Eliana, com a sua terapeuta, tá entendendo? Bom, enfim, cheque sem fundo, não vem com cheque sem fundo, não, tá? Então é isso, assim, eu Ô, empolguei um pouco Ana, dentro desse processo, mas não, imagina, mas eu acho que isso tudo faz parte, né? Então, que a gente está trabalhando exatamente essa questão da gente oferecer para as pessoas que estão aqui exatamente esse entendimento da importância, né, desse processo, caso não tenham buscado, que busquem, né? obrigada. É, Tranqueira. Eliana. Mas o que eu queria colocar é também assim, né? É que as pessoas Ai, sim. entendam que dentro de um processo terapêutico, as nossas ferramentas, elas são de uma responsabilidade mútua. Aquilo que eu vou usar como terapeuta na busca do entendimento das necessidades do meu cliente e o papel do meu cliente dentro desse processo. Né? Tanto é que a gente, da terapia comportamental, chama de cliente, porque a gente até conversou sobre isso de novo. O cliente é aquele que tem um papel atuante na solução da sua problemática, né, da sua evolução terapêutica e tudo mais. Então, é importante a gente entender que quando a gente recebe um cliente, quando ele se dispõe a estar com a gente, ele tem a responsabilidade dele, né? O médico te fala, para você resolver a sua hipertensão, você vai ter que tomar essa medicação tantas vezes. Se você não tomar, você vai continuar tendo hipertensão. O que te faz pensar que se você for na terapia e não aderir às estratégias propostas, que vai mudar alguma coisa, né? Ah, mas eu não concordo, eu não quero saber, então procura um outro profissional, né? Que vai tentar te encontrar um outro terapeuta, né? Não um outro profissional assim, um outro terapeuta, que vai tentar, você vai se adequar com aquela linha, com aquela abordagem, e posso dizer que talvez não vai fazer muito diferença, né? Dependendo da problemática, é só a maneira de você olhar, a estratégia vai ser muito parecida. Mas essa coisa também das pessoas olharem para o processo terapêutico como uma solução mágica que independe da responsabilidade de quem está fazendo, e eu vejo isso muito com famílias, né? Então, esse daqui eu vou mandar meu filho, minha tia, meu pai, meu papagaio, meu periquito, e aí é problema da terapeuta, porque se não funcionar, não é problema meu. Não, né? Não é nada disso, não é nada disso, está muito longe disso, né? É todo mundo assumindo as suas responsabilidades e todo mundo ali participando desse processo. Então, muitas vezes você pode envolver o seu cliente, e faz parte do nosso trabalho também, até chamar a atenção desse cliente no sentido de, olha, eu estou percebendo que nada daquilo que a gente está conversando aqui está fluindo, né? As estratégias que eu tentei te propor foram essas, e elas não estão evoluindo, enfim. E aí, o que você vai querer fazer? Você acha que isso está funcionando para você? E o compromisso semanal, né, Lu? Aquela questão também, você falando que o cliente é totalmente ativo no processo, ele está sendo cliente de um serviço prestado, né? Então, Uhum, ele tem que estar ali. Não adianta você querer tomar aquele comprimido do médico. Ai, não, mas aquele remédio custa R$ 500. Eu vou gastar 250, então não vou tomar dia sim, dia não. O médico não vai uhum. nem querer te atender mais. Aí o cliente chega para a psicoterapia muitas vezes, e como o processo acaba sendo um pouco mais caro, ele vira e fala, posso fazer a cada 15 dias? Né? Eu costumo dizer, eu falo assim, eu prefiro te dar um desconto, não no valor de metade, né? Mas eu prefiro te dar um desconto, porque senão o processo não vai funcionar.
e vão falar que foi o psicoterapeuta. Então, existe uma razão para que o processo terapêutico seja toda semana. E não é possível que a gente não consiga uma horinha, ainda mais agora que a maioria de nós tem horários online, né, que está facilitando. Não é possível que você não consiga ter aquele compromisso naquele horário. Não é todo dia que você vai estar com vontade de fazer psicoterapia, mas às vezes é exatamente aquele dia que você mais precisa. E chega e fala, Ana Cristina, Luciana, nossa, hoje eu não queria estar aqui. Não é uma relação pessoal, a gente não vai entender assim, não gosto mais de você, né? Nossa, Luciana, o reloginho acabou de virar 1 hora. Eu acho que a gente... Nossa, Você vamos fecha? partindo para o encerramento, né? Hã? Aqui, ó. Aqui eu acho que é Fecha. alguém que deve ter experiência, né? Ó, a Eliana rapidinho falando que indicou o TLPC para alguns colegas, né? Depois, qualquer coisa você me explica melhor isso, Eliana, não entendi muito bem. A Thaís está dizendo, se não tiver o esforço do paciente, não adianta, né? Do cliente, no caso. E é uma via de mão dupla, né? Existe o compromisso. Aí a Kate, eu tô falando aí de gente que quer a cada 15 dias, a Kate quer todo dia, né, Kate? É isso mesmo. E Ai, olhe lá, Jesus. né? Mas antigamente, nas linhas mais tradicionalistas e mentalistas, existia 5 vezes por semana, né? Gente, olha, Sim. vocês estão mandando aí os agradecimentos, né? Eu que estou agradecendo vocês, nós estamos com uma audiência fabulosa, né? Estou muito grata, muito feliz de ver que vocês estão Nossa, passou muito participando e rápido. tudo. Passou muito Ô, Ana, rápido. mas eu queria só falar uma coisa rapidinho antes da Não, gente lógico. encerrar, né? Que assim, as pessoas então entenderem que elas precisam procurar profissionais que tenham formação, que sejam capazes de ajudar na solução das suas problemáticas, que vivências pessoais, elas não têm a ver com psicoterapia, né? Vivência pessoal é daquele indivíduo, da maneira como ele resolveu, como ele enxergou, como ele percebeu. A psicoterapia ela vai te ajudar a buscar as tuas verdades, a tua independência, o seu modo, né, de solucionar as suas problemáticas, né? Então não adianta, eu só estou olhando aqui porque eu quero não deixar de falar que não dá para a gente encaixar a vida do outro na vida da gente, né? E então isso é uma coisa super importante que eu queria deixar aqui para todo mundo, para que fossem buscar realmente os seus processos de uma maneira independente com pessoas que trabalhem sério. Não substitua um bom terapeuta por nenhum livro de autoajuda, não substitua um bom terapeuta por nenhum outro profissional que não tenha formação específica, né? Porque o resultado não vai ser o mesmo. E não vai dar tempo, mas eu vou deixar vocês com uma pulguinha atrás da orelha. Eu tenho uma opinião muito séria sobre livro de autoajuda, tá bom? Quem quiser, depois a gente pode falar sobre isso, né, Luciana? A gente Isso. vai trabalhar, vocês vão ver muito a minha e a Luciana juntas, né? O nosso bate-papo com amigos tem o objetivo de trazer pessoas para falarem sobre as suas profissões, mas eu também, nesse ano de 2021, quero, junto com a Luciana, uma parceira de trabalho que a gente está junto há muito tempo, então, a gente quer trabalhar muito essa questão. Então, vamos ter outras oportunidades onde eu quero falar a respeito. Por quê, né? O livro de autoajuda é bom ou é ruim? Mais uma pergunta para vocês ficarem com a pulga atrás da orelha, tá? Ô, Então, a Ana, gente vai conversar sobre isso. só mais uma coisa. Eu Fala, quero Luciana, convocar, senão eu não durmo nem convidar. você. Não, eu quero convidar as nossas. Primeiro, agradecer todo mundo que participou e convidar as nossas colegas, psicoterapeutas, psicólogas que estão aqui, para que elas, juntas, todas juntas, que nós trabalhemos em prol da valorização, da seriedade da nossa profissão, né? Então, que todas nós consigamos juntas, seriamente. Então, essa live também teve muito esse contexto, né? De explicar para as pessoas o quanto o nosso trabalho é sério, é doloroso, é trabalhoso, de uma dedicação. Então, que todas nós consigamos nos unir para mostrar quem somos nós. E, Luciana, nem vou perguntar para você, porque eu sei que você vai concordar comigo. Sabe aquela pessoa que concorda com o outro porque o outro fala o que você pensa? Então eu sei que você também pensa isso. Aguardem, por favor, eu vou pedir para vocês que estão aqui, que são psicoterapeutas, tá? Que nós vamos montar, eu e a Luciana, um dia, uma reunião no Zoom, para que a gente alinhave, né? É isso que a Luciana está falando, dessa luta pela profissão. Eu acho assim que essa semana o que acabou comigo foi a questão
População do meu Brasil. População do meu Brasil. Tá? Nós estamos muito tristes porque o teste psicológico, o psicodiagnóstico, que é o termo técnico, está em vias, já foi autorizado, mas o nosso conselho está lutando para que isso não seja verdade. Está em vias de ser aplicado por qualquer pessoa. Isso não é errado, isso é perigoso. Você precisa de no mínimo criminoso. Você precisa de no mínimo 4 anos para você fazer o psicodiagnóstico. Tá? Precisa entender muito a respeito dessa questão, tá? de avaliar. Então, se vocês receberem aquelas assinaturas, é perigoso, é criminoso. Então, eu acho que a gente precisa estar mais unido. Então, hoje eu peço que vocês enviem ou no direct, quem tiver o nosso WhatsApp, o meu WhatsApp está na minha bio, mande para mim e para a Luciana, nós vamos fazer um cadastro das pessoas que querem participar conosco disso. Então, a gente vai fazer uma primeira reunião só com os psicoterapeutas, depois a gente vai abrir. Exatamente, Clícia, é um perigo, é assustador, né? Eu não sei quem foi que quis que isso fizesse. Gente, não é porque eu quero que fique para mim, que eu quero colocar o meu teste embaixo do coisa e sentar em cima dele, é porque é perigoso. As consequências de um diagnóstico. A gente mexe com vidas, né, Ana? A gente mexe com vidas e é tão difícil você dar um diagnóstico, às vezes, a maneira como você entrega um diagnóstico para o cliente, às vezes interfere muito na vida dele. No resto da vida dele, né? Então isso é muito sério. Então, ótimo, acho que a gente está alinhada e que bom que todo mundo gostou. Tudo bom, a gente Lu, é apaixonada pela comigo? profissão, concordo plenamente. Um beijo. Não estamos obrigada. Não. Ó, gente, um beijo para vocês, Deus abençoe. Obrigada, Luciana, por estar aqui com a gente. Né? Nós estamos juntas, enfim. E eu agradeço vocês, pessoal. Isso daqui vai estar disponível, né? Encaminhe para as pessoas que vocês acham que possa precisar. Vai estar no meu Instagram, no meu IGTV, no IGTV da Luciana e vai estar também no meu YouTube, psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. Um beijo, um queijo para todo mundo. Obrigada. Beijo. Obrigada, beijo. Ana. Tchau, tchau. Obrigada, Lu.